Olá, meus amados irmãos. Venho aqui nesse momento convidar você para receber mais uma orientação da Palavra de Deus para conduzir você dentro do esclarecimento, para lhe dar clareza, conhecimento, entendimento, para viver sempre com Deus, firmado nele, na verdadeira fé. Quero convidar vocês agora, meus amados irmãos, que sempre estão ouvindo e assistindo às ministrações que eu levo da Palavra de Deus, com o objetivo de proporcionar para vocês o melhor conhecimento, entendimento e o esclarecimento da Palavra de Deus. Quero levar para vocês agora uma forma simples, objetiva, para a defesa da fé. A nossa fé que deve ser principiada, alicerçada naquilo que a palavra mostra, naquilo que a palavra nos direciona. Então, quero levar para vocês agora uma simples forma de se defenderem, de fazer o bom combate da fé, uma simples forma e objetiva eficaz de defesa da fé, diante de tantos falsos profetas, diante de tantos falsos ensinadores, diante de tantos falsos homens que diz que é de Deus, trazendo seus ensinamentos, suas doutrinas, suas profecias, trazendo revelação, visão, conceitos, caminhos, ideias, palavras que dizem que é de Deus. Diante de tanta deturpação do Evangelho, aonde as pessoas estão criando doutrinas para dizer que é o caminho verdadeiro para Deus. Então eu convido vocês agora, levando essa forma simples e objetiva e eficaz para a defesa da fé, diante dos falsos profetas, com seus falsos ensinos, falsas doutrinas, evangelho anátema, um falso evangelho. Quero dizer a você uma coisa que vai lhe dar prudência para a defesa da fé. Você precisa conhecer a verdade que liberta. Você precisa conhecer a Cristo, que é a verdade que liberta. Você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho, a doutrina de Cristo, que é a esperança, a direção, o ensino de Cristo para nós, igreja. Você precisa ter esse conhecimento para poder estar se defendendo dos falsos profetas, enganos e enganadores. Você precisa conhecer a doutrina de Cristo, que foi trazida pelo próprio Cristo e pregada pelos apóstolos. Aí nós precisamos seguir o que a palavra nos ensina para ser prudentes. Mas a gente só pode seguir dentro do conhecimento e do entendimento de Deus. Nós precisamos ter um conhecimento e o entendimento de Deus. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17. Se alguém vem ter conosco com uma doutrina que não condiz com o Evangelho, que traz dissensão, que é contrário, que traz confusão, Paulo vai dizer, aparta-te deles. Qualquer for, seja quem for o homem,
aparta-te dele. Porque nós fomos chamados para estar seguindo, submisso, na obediência a Cristo, pelo Evangelho, e não a homens dentro de igreja. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, venha um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, ou qualquer um do meio dos crentes, dos cristãos, que se levante com ensino, com doutrina, com visão, com revelação, que não condiz com o evangelho de Cristo, Paulo vai dizer, seja anátema, não recebam. O apóstolo João vai dizer, segunda carta de João, versículo 9 e 10, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. A esses não ouçam. O próprio Jesus vai dizer, se protejam, estejam prevenidos, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós como se fossem ovelhas, homens de Deus, enviados, anjos, ungidos, cheios da unção. Jesus vai dizer, cuidado com esses. E vocês vão conhecer eles pelos frutos. Mas não é uma vida religiosa. Não é o fruto de uma vida religiosa. Não é o fruto de palavras bonitas de santidade. Não é os frutos de obra social. Os frutos que Jesus fala, vocês vão conhecer ele pelos frutos, é a palavra, é a doutrina, é o conceito que ele traz. Aí a gente vai entender se é de Deus ou não. Quando Jesus diz, vocês vão conhecer os falsos profetas pelos frutos, esse texto vai se encaixar, vai ser explicado pelo que João diz na sua segunda carta, versículo 9, versículo 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. É esse fruto que a gente tem que observar. Ah, mas o homem é um homem de Deus. Por quê? Porque fala bonito, fala de Deus, fala de santidade, faz obra social. Esse não é o princípio não para ser de Deus não, viu? O fruto que nós devemos observar é o que ele traz na doutrina. É o entendimento dele. É o que ele está pregando em relação ao conceito de Deus. Se não tiver dentro da doutrina de Cristo, não receba. Então, meus amados irmãos, estou trazendo este simples ensino para você para lhe preparar, para que seja apto para se defender dos falsos mestres, dos falsos ensinos, dos falsos profetas, das doutrinas de demônios, dos ventos de doutrina, das heresias, dos mentirosos. Mas como você pode fazer isso? Você tem que ter o conhecimento da verdade. Você tem que conhecer a doutrina de Cristo para estar apto para se defender das falsas doutrinas que são pregadas pelos falsos mestres e pastores. Se você não tem o conhecimento de Cristo, você vai ser destruído. Porque essa é a causa que o cristão é destruído. Não é porque ele não está indo para a igreja. Não é porque ele não é religioso. Não é porque ele não é devoto de obra de igreja. O que leva o cristão a se afastar de Deus é a falta do conhecimento de Deus. É isso que Deus quer. Que todos nós tenhamos o conhecimento dele. E Deus vai dizer que a causa pelo qual o povo dele foi destruído foi pela falta do conhecimento. Por isso que Jesus disse, conheçam a verdade. Aí vocês são libertos. Aí vocês estão prontos para se defender da mentira. Mas como esse povo pode ser livre dessa mentira se não estão sendo ensinados na verdade? Se não conhecem a verdade? Se não estão aprendendo com a verdade, pela verdade, da verdade,
que é Jesus. Jesus vai dizer, aprendam de mim, guardem a minha palavra, sejam meus discípulos, guardando a minha palavra. O povo está aprendendo o quê? E de quem? Aonde? E por onde? Eu estou trazendo para vocês hoje, através desse vídeo de instrução, uma forma, um esclarecimento bem simples, eficaz, não é? Objetivo para você se defender. Você precisa se defender do engano, da mentira, que tira o povo de Deus da direção. A defesa é da fé. Você tem que cuidar de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O cristão tem que estar mais preocupado em estar apto para defender a sua fé. Não é em estar apto para viver obrigações e regras de igreja, normas, trabalhos, sacrifícios, tarefas, obrigações de igreja. Isso é o que falta no povo hoje. O povo está mais devoto, prudente, praticante, para viver os trabalhos, a devoção religiosa. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina, cuida de ti e da doutrina. A doutrina para defender a fé, para não ser desviado da fé, para não ser reprovado da fé. Devemos ter o cuidado da nossa vida com Deus, na direção dele, com entendimento, conhecimento. Não é dentro de obrigações, de sacrifício, de ritual, de cerimônias, de culto, não. Então eu estou aqui trazendo para você um método eficaz, objetivo, prático, para você defender a sua fé, estar pronto diante da mentira, dos mentirosos, que pregam uma falsa doutrina que afasta o homem da comunhão com Deus, desvia o povo de Deus, impede o povo de chegar a Deus. A palavra nos ensina isso. Existe hoje uma diversidade, irmãos, de ensinos, de doutrinas, de homens dizendo que é de Deus. Então aí nós devemos ser prudentes para examinar, para analisar o que esses homens estão dizendo, o que esses homens pregam, o que esses homens ensinam, qual o conceito que eles formam em você, através do ensino e da doutrina. Aonde você está sendo conduzido dentro do entendimento da vida com Deus. Existe muita gente por aí dizendo que é de Deus, muitos lugares abrindo casa de Deus, aonde você diz que vai aprender de Deus, aonde os homens dizem que ali você vai receber de Deus, vai buscar de Deus. Será? Será que vocês estão aprendendo de Deus? Dentro dessas casas que diz que é de Deus? Por esses homens que dizem que são de Deus? Você está sendo prudente em analisar qual é o critério que você está usando para analisar se esse homem é de Deus, se o que ele prega é de Deus, se você está vivendo verdadeiramente numa vida de fé em Deus, no entendimento de Deus. Meu irmão, é muitos homens, é muitos lugares, convidando as pessoas aí a seguir como se fosse de Deus. Você tem que analisar tudo pela palavra. Não se deixe levar pela emoção, pela visão, pelo sentimento, pela satisfação, pelo conveniente, pelo bem-estar. Não se deixe levar por nenhuma coisa dessa. Por afeto. Seja prudente. Se não tiver a palavra, tenha tudo que tiver. O que me leva a estar e a seguir a uma direção de ensino de alguém é se ele está na palavra. Analise a palavra, hein? Analise o que esses homens estão pregando. O que tem surgido de homens levando o povo a viver uma vida vã, mística, pagã, dentro de movimentos pagãs, que não tem nada a ver com o evangelho. O que tem de homens levando o povo a viver dentro das igrejas, sendo instruído em doutrina de demônios. É uma doutrina que diz que Jesus já veio. Outra doutrina que diz que você é salvo porque já foi escolhido de antemão. Não precisa mais nada.
então Jesus morreu em vão. É outra doutrina que ensina. Não, você é salvo se crer em Jesus. Mas tem que estar dentro de uma igreja. Tem que ser batizado. Tem que guardar o sábado. Tem que dar dízimo. O povo dentro da igreja sendo formado em usos e costumes, em discurso de moralidade, em conceitos e preceitos de homens dentro da igreja. Estão mais preocupados em pregar sua pregação de santidade, de moralidade. E o povo sem instrução de Cristo, não aprendem de Cristo, não são formados no Evangelho, no que o Evangelho ensina. O povo aprende hoje o quê? Não. Eu estando na igreja, não bebendo, não roubando, se vestindo como a igreja manda, vivendo as práticas da igreja, eu já sou de Deus, eu estou salvo. É isso que o povo entende. Não, vou para a igreja, pare de beber, não roube, vá para a igreja. Você estando na igreja, vivendo os trabalhos da igreja, sendo da igreja, cumprindo a devoção da igreja, você é de Deus. Não, gente. Não. Primeiro, Jesus não chamou ninguém para isso, para viver essa vida religiosa, dentro desses sacrifícios e religiosos e obrigações religiosas. Jesus não orientou ninguém a viver e praticar e guardar sua vida para Deus por esses caminhos. Está errado. O povo está se perdendo por falta do conhecimento e não estão sendo instruídos onde estão por esses homens que não têm compromisso com o ensino da palavra, com a verdade do Evangelho, para levar para as pessoas. É por isso que eu estou dizendo. A igreja tem que estar alicerçada em Cristo. É na palavra de Cristo. É na doutrina de Cristo. Não é em prática, nem em obra de igreja, nem em doutrina de igreja. A igreja tem que estar firme e se conduzindo, submissa, devota, obediente, alicerçada em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Não é em visão de homens, não é em aparição de anjo, não é em revelação de ninguém, seja qual for o homem, não é em profecia de ninguém, não é em doutrina de igreja ou de teólogo algum. Nós, igreja, cristãos, seguidores de Cristo, tem que estar firmado, julgado, alicerçado, submisso na doutrina de Cristo. Tem que ser julgado tudo pela verdade. Tudo tem que ser julgado pela doutrina de Cristo, para ver se é de Deus. Seja quem for, o que for, aonde for, tem que ser julgado pela palavra. Seja visão, aparição, revelação, profecia, qualquer homem, seja quem for ele, seja quem for que diz que é autoridade de Deus, tem que ser julgado pela doutrina de Cristo. Se não tiver na doutrina, não é de Deus. Hoje muitos querem dominar o povo, ter autoridade no meio do povo, como se fosse de Deus, para o povo estar lá submisso, obediente. Não pode questionar que esse homem é ungido. Você tem que estar submisso que ele manda. Ele é a autoridade espiritual para a igreja. Ele é o canal de Deus. Ele é o anjo da igreja. É o ungido da igreja. É o cheio da unção. É mentira. Nós não fomos chamados para ser submisso e guiado por nenhum desses. Nós somos chamados para ser prudente e guardar a palavra de Cristo. Estar na palavra de Cristo. Ser submisso à palavra de Cristo. E quem não estiver trazendo a palavra, a doutrina de Cristo, não é de Deus. Não receba. Hoje muitos querem dominar e ser autoridade no meio dos irmãos. Só que entre nós, o povo de Deus, igreja de Cristo, a autoridade é a palavra, não é homem. Onde todos têm que estar submissos em obediência à palavra. Não é a homens que determina a regra dentro do sistema religioso igreja. Não é a homens que diz que é autoridade espiritual. Jesus não mandou a sua igreja estar submissa a nenhum homem. A autoridade espiritual para nós é Cristo, que determina o que é e o que não é. É isso que nós devemos estar firmando a nossa vida. Não é dentro do sistema, onde os líderes determinam tudo. Guia a vida do povo, dirige a vida do povo, estabelece o que é e o que não é para o povo viver. Como o povo tem que se vestir, o que o povo tem que comer. Hoje, o povo entregou suas vidas para ser dominada não por Deus, pelos homens dentro das igrejas.
Por quê? Porque eles são ensinados de que só servem a Deus se estiver lá, preso e devoto no sistema, servindo como se fosse a Deus. Meus irmãos, conheçam a verdade, conheçam a Cristo, o que Cristo ensinou. Nada disso que o povo vive hoje, dentro das igrejas e religião, Jesus ensinou. Não. Vêm os padres do sistema Igreja Católica Romana e diz que o povo tem que submeter à igreja. Não é a palavra. Teve um padre que deu essa declaração, que a igreja católica é a autoridade, onde o povo tem que estar submisso, não é a palavra. A palavra que tem que estar submissa à igreja. Quando eles dizem a igreja, eles falam dos líderes, os papas e os padres. Dizem que o povo tem que obedecer tudo que eles determinam, não é a palavra. Aí vem os pastores da religião evangélica, das igrejas evangélicas, e diz que o povo tem que estar submisso a seus pastores, porque eles são a autoridade espiritual da igreja. Eles são um canal por onde Deus abençoa a igreja. É mentira. Jesus nunca disse a ninguém, esteja seguindo o pastor. Ouçam e aprendam do pastor. Creiam no pastor. Estejam no pastor dentro da igreja. Jesus vai dizer, sigam a mim, venham a mim, creiam em mim, aprendam de mim, guardem a minha palavra. Jesus não mandou. E está sobre a autoridade de ninguém ou de nenhuma instituição religiosa. Obedecer às autoridades é uma coisa. Autoridades governamentais. Autoridade de grupos. Mas a autoridade espiritual para a nossa vida não é homem, não é líder, não é a instituição igreja. É Jesus, a doutrina dele. E entre nós, igreja de Cristo, não tem pastor, nem papa, nem padre. Não tem maior e nem menor. Não tem mais autoridade ou menos. Todos são iguais. Se estiver em Cristo, todos têm que estar submissos. É a doutrina de Cristo. É a Cristo, o único cabeça da igreja. Não é pastor, nem papa, nem padre. Mas hoje, a maioria dos líderes das religiões e igreja dominam sobre o povo. Diz que o povo só é abençoado por Deus, só vai ter vida com Deus, se estiver dentro das igrejas, dentro das religiões, submisso e obedecendo, sem questionar a seus líderes. Se defendam dos falsos mestres. Se defendam dos falsos pastores. Conheçam a verdade, para que sejam libertos do sistema religioso, da escravidão religiosa, do mentira e do engano religioso, que muitos estão vivendo, pensando que estão vivendo para Deus, aonde muitos têm vivido dentro de locais, aonde entendem que ali é onde Deus está, aonde entendem que ali é onde Deus opera para abençoar o povo. Olha o que hoje o povo aprende. Olha no que o povo é ensinado hoje, dentro das igrejas, pelos seus líderes, aonde os líderes de tais igrejas e religiões mistificam e centralizam tudo no lugar chamado igreja, no local restrito, onde eles dizem que ali é o lugar onde Deus vai operar, que ali é o lugar onde as pessoas têm que estar para servir a Deus, para Deus operar, para elas ser de Deus. É ou não é assim? É. Colocam como canal de bênção. Os líderes se colocam como canal da bênção para a igreja ser abençoada, como autoridade de Deus para a igreja ser submissa. É ou não é assim? Os líderes se colocam como mediadores. Olha, traga a sua oração que vamos levar para Deus. Traga o seu pedido de oração. Vamos interceder por você. Ei, entre nós e Deus, só há um mediador que é Cristo. Eu não preciso buscar papa, pastor nem padre para me apresentar e levar minha causa a Deus. Quando a Bíblia diz, orai uns pelos outros, não é para eu ser canal de Deus para ninguém. É para eu exercer a misericórdia na vida do meu próximo, pedindo a Deus por ele. Não é para eu ser canal e mediador, intermédio de ninguém para com Deus. Os líderes se apresentam para o povo, para que o povo esteja sob a autoridade deles, como canal de Deus. Olha, é ou não é assim? Cobram do povo.
Eu vi um pastor pregar e dizer: a autoridade espiritual da igreja é o pastor. Mentira, é a palavra. O pastor disse: o canal da bênção para a igreja é o pastor. Mentiroso, é Jesus. Está entendendo isso? O que os muitos líderes religiosos estão levando para o povo? Mentira, engano, desviando o povo da verdade. O mais absurdo de muitos enganos que esses líderes ensinam e faz o povo viver e crer, formando no entendimento do povo, é que estabelecem o lugar chamado igreja ou religião como casa de Deus. Estabelecem o lugar como o ponto central, o lugar místico. Chegou não, dona Cícera? Chegou não, ainda não. Aí na palavra do Senhor, é que a gente, eu falei até com o rapaz da CELF, eu estava super preocupada, porque foi o seguinte, a gente tinha uma conta de agosto, ano de setembro, e quando foi pagar, pagou uma e deixou a outra. Aí o Pedro Henrique pagou, hoje foi sábado, pelo aplicativo. E eu vi um rapaz ali, eu até disse, qualquer coisa, Tá bom. dois, para eu mandar para o cliente dele. Tá certo, tá certo. Obrigada. Nada. Só a graça. Deus abençoe. Amém, dona Cícera. Então, meus irmãos, um dos maiores absurdos que esses líderes religiosos ensinam para o povo é que o povo tem que adorar a Deus na igreja, no lugar, na instituição. Diz o povo que ali é a casa de Deus, onde Deus está para abençoar o povo, para o povo viver os rituais, os sacrifícios, os cerimoniais, invocar, pedir, apresentar a Deus suas necessidades naquele lugar. Eles mistificam o lugar. Eles centralizam o lugar, ambiente de alvenaria, instituição, como se fosse ali onde Deus opera. E o povo hoje está preso dentro desses lugares, vivendo sua devoção, seus sacrifícios religiosos, sua vida com Deus, centralizada dentro da igreja. Esse é um dos maiores absurdos e ensinos anátemas que leva muitos a perder o entendimento de Deus. Onde os líderes estabelecem toda a operação de Deus dentro das igrejas. Toda a ação de Deus para o povo tem que ser dentro da igreja. Tem que ser através do pastor, sobre a submissão a eles, para Deus operar, onde tudo vive e roda centralizado dentro das igrejas. Meus irmãos, se defendam desses enganos, sejam livres desses caminhos anátema, dessa vida consagrada não a Deus, mas à instituição, aos homens. Entendendo você que está servindo a Deus, você está sendo reprovado da fé, você está sendo privado do entendimento de Deus, você está sendo desviado da fé, do caminho. Seja prudente para conhecer a verdade. Não viva essa vida de Deus no oba-oba, onde diz aqui é de Deus, você vai. Deus está mandando dizer, você escuta. Deus vai operar aqui, você vai. Deus está ali, você vai. O homem diz, eu sou de Deus, você crê, amém? Homem de Deus. Você tem que ser prudente para buscar a Deus pelo entendimento, conhecendo a verdade, que é Jesus, para que se conheça a Deus, para que cheguemos a Deus. Temos que conhecer o que Jesus ensinou, o meio, o caminho, a forma da gente chegar a Deus, viver para Deus. Quem ensinou foi Jesus. Aí você está vivendo uma vida com Deus, consagrada a Deus, servindo a Deus, pelo que ensina aos homens, tendo esperança de comunhão com Deus, de vida com Deus, de fé em Deus, dentro do que ensina aos homens nas igrejas, você vai se decepcionar. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Conhecereis a verdade. Analise a doutrina de Cristo. Se alguém não está te ensinando por ela, nela, saia daí, saia desse meio, saia da direção desse homem.
para receber o ensino, porque ele não é de Deus. Falar palavra persuasiva, sermões melancólicos de Deus, de santidade, não beba, seja santo, não se prostitua, venha para a igreja, Deus vai dar tua bênção, Deus está fechando tua cova, Deus está assinando tua vitória. Meu irmão, sai desses lugares que vive isso. Você precisa congregar em locais para você ser informado, ser formado com o ensino, com o ensinamento da verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo, para você ser formado discípulo de Cristo, para você ter o entendimento, o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. Os apóstolos nunca criaram para ninguém viver nenhum movimento de fé, usando culto, usando ritual, usando objeto, usando coisas, como se fosse meio para Deus operar. Os apóstolos nunca usaram isso. Movimento de fé, usando esses objetos, usando situações que aconteceu com o povo de Israel. Eu fico olhando aqui uma coisa. Vem comigo aqui. Hoje tem campanha da chave. Tem campanha das 7 voltas derrubando muralha. Tem campanha da pedra de Davi. Esses líderes, esses tais pastores, criam esses movimentos usando passagem do Velho Testamento, de situação que aconteceu com o povo de Israel. Eles criam esse movimento de fé, onde ensina o povo que Deus vai operar através dele. Eu vi um pastor uma vez dizendo assim: o senhor está errado, Wellington. Irmão Wellington. Ele era pastor. Campanha da marcha é bíblica. Eu digo, oxe, então eu quero sair do erro. Me mostra aí onde é que está Jesus ou os apóstolos orientando isso a alguém. Aonde é que está alguma campanha, seja de marcha ou qual for, sendo instruída pelos apóstolos ou por Jesus, para alguém praticar, para alcançar alguma coisa de Deus? Ele disse, não, Deus mandou o povo marchar. Está lá em Êxodo. Eu digo, meu amigo, pastor, olha, pastor, o senhor está interpretando errado, pastor. Esse acontecimento não dá base bíblica para o senhor montar um movimento de fé desse, um evento, um ritual desse, uma doutrina para ensinar o povo a viver isso, para Deus operar. Não tem nada a ver aquilo ali que Deus disse a Moisés, diz ao povo que marche. Deus não mandou Moisés orientar o povo a fazer uma campanha de marcha. Marchar ali foi no sentido de prosseguir na palavra que Deus disse ao povo. Deus vai dizer a Moisés, Moisés, manda o povo continuar seguindo, confiando na minha palavra. Não é fazer nenhum ritual, nenhum movimento de fé. Hoje os pastores criam isso. Olha o entendimento do cara que está ensinando um grupo de pessoas como rebanho. O que é que esse povo está aprendendo? Aí hoje está aí os pastores ensinando campanha da marcha, campanha da porta, campanha derruba gigante, campanha da azeite da viúva, campanha da prosperidade do vale de Jacó. Rapaz, esses caras não têm compromisso. Esses caras não foi chamado para pregar. Esses caras não têm compromisso com o evangelho. Esses caras estão desviando e privando vocês da verdade. Estão levando vocês a viver o maldito em nome de fé em Deus. Aonde é que tem Jesus ou os apóstolos ensinando ou orientando alguém? Não. Vamos fazer a campanha da vitória para Deus dar sua vitória. Venha para a campanha da marcha, para Deus fazer você passar esse problema e do outro lado ter a vitória. Campanha do azeite da viúva. Deus vai prosperar a tua vida, derrubar o gigante, derrubar o problema, derrubar a dificuldade. Isso tudo é paganismo, irmão. Isso é misticismo. Isso não é o evangelho. Isso que a multidão vive dentro das igrejas universal, mundial do reino que diz que é de Deus, internacional que diz que é da graça de Deus.
A maioria das igrejas dentro dos bairros, muitos homens ensinando esses movimentos. Isso não é evangelho, você está vivendo o evangelho anátema. Saia daí enquanto é tempo. Vida com Deus não é dentro de ritual, de movimento, é na palavra. Creia na palavra, ande pela fé na palavra, pela direção da palavra, e a bênção de Deus vem até você. Não é pela campanha, não é por pacto, por voto, não é por estar dentro de culto, de trabalho, ritual de igreja. A campanha, a vitória de Deus, ela é na vida de quem crê em Jesus e anda prudentemente na doutrina dele. Já somos mais que vencedores. Não precisa buscar vitória em culto, em ritual, em lugar ali, aqui ou acolá. Já somos abençoados com as bênçãos de Deus. Não precisamos de campanha de bênção. Já temos a presença de Deus. Não precisamos de campanha de restituição, de avivamento, de unção. Deus está em nós, Deus habita em nós. A bênção, a graça, a proteção, a vitória, o cuidado de Deus é na nossa vida. Quando nós estamos em Cristo e na palavra de Cristo. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é dentro de igreja, de campanha, de obrigações religiosas. Os homens criando e estabelecendo objeto, réplica, culto de cerimônia, rituais, como meio de Deus operar. Os homens criando objeto, não. Aí o cara faz um culto, faz uma réplica da Arca da Aliança e bota lá no altar, que é pagã. Esses altares de igreja evangélica é pagã. Os apóstolos nunca ensinaram isso a ninguém. Nenhum altar. Procure na Bíblia, no ensino dos apóstolos, onde é que tem altar dentro de igreja. Igreja não tem altar. Igreja somos nós. O povo de Deus. O altar onde Deus habita é em nós. Não é em lugar onde o homem se faz Deus. Tomando o lugar de Deus. Querendo ser a autoridade espiritual de Deus. Dentro desses altares de igreja. Desses púlpitos. O cara cria lá uma porta. Bota lá dentro da igreja. Venha passar pela porta da vitória. Campanha da porta. Eu vi um pastor lá. Pegou um umbral. Uma porta. Botou dentro da igreja. E fez aquele ritual místico. Pagão. Dizendo ao povo. Venha para a campanha da porta. Aí o povo era ensinado. Quando passasse por aquela porta. Aí a vitória dele estava do outro lado. Onde é que tem Jesus aí? Isso não é evangelho. Então defenda-se. Não é só desses movimentos pagãos, não. É de doutrina. Tem muita gente aí levantando-se, trazendo doutrina que é de demônio, que tira você da verdade do evangelho. Seja prudente, analise. Analise tudo que ensinam, tudo que diz que é de Deus pela doutrina de Cristo. Se não está na doutrina de Cristo, que foi ensinada pelos apóstolos, não receba. Você tem que ser fiel, dedicar sua vida, andar na direção, nos conceitos do que está aqui na doutrina de Cristo. Não é dentro do que ensina as igrejas, os líderes, pastor, papa ou padre, dentro da igreja. É dentro do que ensina Jesus, a doutrina de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos, que estão aqui para nossa busca do conhecimento nas cartas apostólicas. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar recebendo esse momento de instrução, correção, repreensão e ensino para a edificação de vossas vidas com Deus. Quero mandar a paz para o meu irmão Edinaldo Nogueira, que está comigo aí. Amém, meu irmão Edinaldo? Paz do Senhor. Estou aqui forçando a garganta, mas eu não posso ficar calado. Eu tenho que estar sempre levando a palavra de Deus para esclarecer os irmãos que estão nas trevas, que precisam do conhecimento da verdade, do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus, que vai iluminar a mente deles, para que eles sejam libertos. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.